A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta síntese da Escola Bíblica Dominical, lição 5, 2 de maio de 2021. Dons de elocução. O texto áureo nos diz: porque o que fala em línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios 14, versículos 2 e 3. A verdade a ser colocada em prática nos diz: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. E nesse grupo dos dons de elocução, nós temos o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas, conforme 1 Coríntios 12 e 10. Vejamos o dom de profecia. Em 1 Coríntios 14, Paulo fala à igreja a respeito do dom de profecia. O apóstolo incentiva os crentes a profetizarem. 1 Coríntios 12, 1. Por quê? Seria este dom superior aos outros dons? Não. Paulo estava preocupado com a edificação do corpo de Cristo, pois o dom de profecia tem como propósito a edificação, a exortação e o consolo da igreja. 1 Coríntios 14, 3. Como podemos definir este dom? Segundo o comentarista, profecia é aquele dom especial que exorta e capacita certas pessoas a transmitir a revelação de Deus à sua igreja. Para uma definição mais abrangente, temos também uma inspirada pregação predizendo o futuro, expondo misteriosas verdades ou pesquisando os segredos do coração e do caráter dos homens. Ao conceder o dom da profecia, Deus não faz distinção entre homem e mulher. Ana, filha de Famuel, era uma profetisa que aguardava a vinda de Cristo, conforme Lucas 2:36. Filipe, o evangelista, tinha 4 filhas que profetizavam. Atos 21 e 9. O outro dom, neste grupo, variedade de línguas. 1 Coríntios 12 e 10. O dom de variedade de línguas é diferente das línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo a Bíblia, as línguas estranhas são um sinal para os não crentes, conforme 1 Coríntios 14 e 22. Quem possui este dom deve orar pedindo ao Senhor que também conceda o dom de interpretação. O que profetiza edifica o outro, mas o que fala em línguas, edifica a si mesmo. Parece que na igreja de Corinto havia uma desordem no culto quanto aos dons de línguas. Aí Paulo exorta os crentes dizendo que eles estavam falando ao ar. 1 Coríntios 14, 9, ou seja, não havia proveito algum, já que ninguém era edificado. As línguas estranhas continuam sendo um sinal divino para a igreja atual e não devem ser desprezadas. Todavia, quem já possui este dom deve buscar interpretar as línguas. Por fim, nesse grupo, interpretação de línguas. É uma habilidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo que torna o crente capaz de interpretar na sua própria língua ou aquilo que foi dito pelo crente em línguas estranhas. Paulo advertiu os irmãos de Corinto quanto ao uso deste dom. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se não há intérprete, a vontade de Deus não é revelada e a igreja não é edificada, exortada ou consolada. O dom de interpretação complementa o dom de profecia. Os dons de poder são para os crentes atuais. Eles são atuais, contemporâneos, úteis e necessários à Igreja de Cristo.
Temos o objetivo geral desta lição apresentar os dons de elocução, como já falamos, e expor biblicamente o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de língua. E o ponto central dessa lição é que os propósitos dos dons de elocução são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A síntese do primeiro tópico nos diz: o propósito da profecia é edificar, exortar e consolar a Igreja. A síntese do segundo tópico nos diz: o dom de línguas é tão importante para a Igreja quanto os demais dons apresentados em 1 Coríntios 12. E por fim, o terceiro tópico nos diz: o dom de interpretação de línguas é imprescindível também para que todos sejam edificados. Por fim, concluímos que, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dons espirituais, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia nos ensina, com sabedoria, decência e ordem. 1 Coríntios 14, 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Glória a Deus, aleluia. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus. Deus os abençoe.